Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional e o nosso assunto de hoje é, mais uma vez, a Síria, sobretudo com a decisão do governo de Donald Trump de retirar os cerca de 1.000 soldados que estavam localizados ali no norte da Síria, dando apoio, treinamento e, enfim, assistência para os curdos que declararam algum tempo atrás a criação de um estado independente, o estado de Rojava, que seria uma parte do grande Kurdistão. Lembrando que os curdos são um povo de cerca de 30 milhões de pessoas que está espalhada por 4 países ali da região, entre eles a Síria, o Iraque, onde também houve a declaração recente de um estado independente, o Kurdistão iraquiano, além de ter uma parcela também da população do Irã, e a mais importante, sem dúvida, a da Turquia. E nessa coluna de hoje a gente vai discutir o que significa exatamente essa decisão norte-americana de retirar esses cerca de 1.000 soldados ali da região e como é que fica o equilíbrio regional daqui para frente. Antes de mais nada, é importante a gente deixar claro que esses 1.000 soldados que estavam localizados lá não fazem tanta diferença por conta do seu número. São cerca de 60.000 soldados curdos ali na região. Portanto, 1.000 soldados americanos não fazem tanta diferença assim. No entanto, a retirada desses 1.000 soldados da região faz uma diferença enorme do ponto de vista dos incentivos que você dá para que a Turquia faça algum tipo de ação na Síria. Lembrando que, como acabei de falar, a maior parte dos curdos do mundo está na Turquia, o que faz com que o governo turco estremeça da cabeça aos pés toda vez que se fale na criação de um Estado curdo, que naturalmente traria enormes consequências para a Turquia. O governo turco sustenta, portanto, que as facções curdas na Síria, no norte da Síria, sobretudo simbolizadas pelo grupo YPG, têm ligações com o grupo curdo na Turquia, o chamado PKK. Que é um grupo considerado terrorista, aliás, não apenas pela Turquia, mas também pelos Estados Unidos e pela Europa. Segundo o governo turco, segundo o governo de Erdogan, a partir do momento em que o YPG tem espaço livre para agir no norte da Síria, ele acaba influenciando também e dando ajuda para que o PKK faça ações, inclusive terroristas, dentro da Turquia. Dessa forma, a Turquia deseja fazer incursões militares no norte da Síria e vem negociando, portanto, com os Estados Unidos uma chamada faixa segura, uma região ao longo da fronteira para dentro do território sírio, onde não poderia haver qualquer tipo de militante do YPG. E a Turquia se mostra disposta, inclusive, a entrar nessa faixa para tentar garantir que, de fato, não haja militantes curdos nessa região. Até agora, no entanto, a Turquia não tinha como fazer isso, afinal de contas, atacar essa região poderia significar também atacar forças americanas. Agora, no entanto, a possibilidade de fazer uma ação ali sem que isso traga qualquer tipo de desconforto junto à maior potência militar do mundo se mostra palpável. E a decisão de Donald Trump também tem que ser vista aos olhos da política externa americana ao longo dos últimos anos. Desde pelo menos a década de 1990, os Estados Unidos contam com os curdos ao seu lado, seja no Iraque, seja na Síria. No Iraque, tendo sempre os curdos como um grupo de oposição ao governo de Saddam Hussein, e tanto na Síria quanto no Iraque, tendo os curdos como uma força de contenção ao Estado Islâmico, sobretudo no momento de expansão territorial do grupo terrorista. O financiamento norte-americano a grupos curdos, no entanto, nunca foi muito bem engolido pelo governo turco. Isso gerou, inclusive, um afastamento durante o governo de Obama entre a Turquia e os Estados Unidos, algo que não é exatamente corriqueiro, levando em consideração que nós estamos falando sobre os 2 maiores exércitos da OTAN. E a consequência disso foi que o governo de Erdogan passou a se aproximar à Rússia de Putin, que se via muito satisfeito em ter os Estados Unidos um pouco mais afastados de um país com uma posição absolutamente estratégica para a região, sobretudo se levarmos em consideração que o principal conflito da região está acontecendo num país que tem fronteira com a Turquia, que é exatamente a Síria.
Acho que ninguém vai ficar muito surpreso, no entanto, se lembrarmos que Erdogan está com visita marcada para Washington para o mês que vem, para o mês de novembro. O que significa, portanto, que Estados Unidos e Turquia vêm iniciando um processo de aproximação, o que tende a incomodar um pouco mais a Rússia, mas que naturalmente coloca a Turquia na posição de pedir por algumas condições. Entre elas, certamente, o afastamento entre os Estados Unidos e o YPG na Síria. A jogada, no entanto, não vem sem riscos para os Estados Unidos. Naturalmente, quem aparece como uma alternativa para o apoio aos curdos, que não vão simplesmente entregar os pontos, são governos como o Irã, a própria Rússia e, quem sabe, até mesmo o governo de Bashar al-Assad, todos do lado oposto aos Estados Unidos. O fato é que dificilmente o equilíbrio de forças na região permanecerá o mesmo, sobretudo se de fato se concretizar uma intervenção turca no norte da Síria. E para acompanhar os próximos passos, eu recomendo que você fique atento ao Petit Jornal, que você pode, inclusive, se você não sabe, ajudar a financiar acessando o nosso site www.petitjornal.com.br. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.